noite, somos da Missão Batista da Verdade e hoje nós estamos começando nossos cultos online, todos videogravados, e hoje é uma data muito especial porque hoje é o dia que todo o Ocidente comemora como o dia da Paixão de Cristo. E nós sabemos que a Paixão de Cristo é, na verdade, o dia em que Jesus sofreu, o dia que Jesus ceou com seus discípulos, Jesus foi traído e Jesus, quando estava orando, vieram pegá-lo para levá-lo para aquele julgamento completamente injusto, o nosso Senhor. Então hoje nós vamos orar juntos, nós vamos cantar e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Então, nada melhor do que começarmos orando. Vamos então fazer essa oração e vamos agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos em tê-lo como o nosso resgatador, aquele que veio nos redimir. Proenza, faz essa oração. Sim. Agradece ao Senhor Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Abençoe a vida de cada um, a vida das pessoas que estão no condomínio, a vida das pessoas, abençoe a vida de todo mundo, em nome de Jesus. Agora o Petros vai fazer a leitura de um texto muito conhecido, que está lá em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, e essa leitura será feita dos versículos 13 ao versículo 17. Petros, então pode fazer essa leitura. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Esse texto está falando de Jesus, Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que está acima de tudo, aquele que é a razão de toda a existência. Ele é que é a razão do nosso viver, ele é que é o sentido de vivermos. Sem Jesus não há sentido em viver, não há sentido em existir, não há sentido em fazer nada. Nada. Tudo perde sentido, tudo perde o significado, porque Jesus Cristo, que sempre foi, sempre será a nossa resposta, é a razão de tudo. É nele que habita toda a plenitude de Deus, como a gente encontra nesse texto de Colossenses, no capítulo 1. E ainda refletindo sobre o Senhor Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, gostaria de convidar a todos, para que, se ainda não fez, faça uma reflexão, olhe para Jesus de modo especial hoje, nesse momento. Olhe para a cruz de Cristo, olhe para o significado da cruz, olhe para o significado que tem o Senhor Jesus como Filho de Deus, como uma das pessoas da divindade ter vindo ao mundo para nos salvar, para nos resgatar, e passou por tanto sofrimento. E por que teve que ter tanto sofrimento? E por que teve que ser dessa forma, tão rude, tão cruel? Tanto sofrimento. Então te convidamos a olhar para a cruz de Cristo, Na cruz, do lado dele tinha 2 bandidos, 2 ladrões, Mas não é para essas cruzes que nós estamos convidando você a olhar. Estamos te convidando para olhar para a cruz de Cristo, porque essa cruz de Cristo é a única que faz sentido. Vamos louvar ao Senhor? Há uma canção que fala exatamente sobre esse texto que nós acabamos de ler junto com Petros. E ela fala de toda a majestade, da soberania, da supremacia que é Jesus Cristo em nossas vidas. Vamos louvar ao Senhor? Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é
pois nele foram criados todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é O resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Tudo pertence a Cristo. Já não há nada que a ele não pertença, em tudo existe graça. Já não há mais nada que a Cristo não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Jesus é sobre todas as coisas, sobre qualquer situação, sobre qualquer problema. Ele é. Jesus Cristo é. Ele está acima de tudo que a gente nem conhece. O nome de Jesus é sobre todas as coisas. E é esse Jesus soberano, poderoso, esse Jesus que é Deus, que se entregou na cruz por mim, por você, por cada um de nós. Então não há mais ninguém, além de Jesus Cristo, que seja mais digno do nosso amor, que seja mais digno que a gente se volte completamente, não apenas em época de Páscoa, não apenas no Natal, mas todos os dias da nossa vida. Jesus se entregou por nós, Ele morreu na cruz por nós e ressuscitou. Então nós não podemos oferecer a Ele nada menos que todos os nossos dias em louvor e adoração. Nós vamos continuar louvando ao Senhor com a canção que nos revela, que nos diz, que nos mostra que Jesus é a nossa provisão.
sempre, belo qual ninguém. É provisão total, nas falhas me sustém. Fiel pra sempre, belo qual ninguém. É provisão total, nas falhas me sustém. Fiel pra sempre, belo qual ninguém. É provisão total, nas falhas me sustém. Pra sempre, belo qual ninguém. Eterno gozo a nós, não mudará jamais. O mais querido a quem eu amo mais. Eterno gozo a nós, não mudará mais. O mais querido a quem eu amo mais. Total, nas falhas me sustém. Fiel pra sempre, belo qual ninguém. Ele é o seu sustento. As falhas me sustêm. Fiel pra sempre, belo qual ninguém. É provisão total, nas falhas me sustém. Fiel pra sempre, belo qual ninguém. É provisão total, nas falhas me sustém. Fiel pra sempre, belo qual ninguém. Eterno gozo a nós, não mudará jamais. O mais querido eu amo mais. Eterno gozo a nós, não mudará jamais. O mais querido a quem eu amo mais. É provisão total, nas falhas me sustém. Fiel pra sempre, belo qual ninguém. Não há ninguém que se compare ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos mais uma vez nos colocar em oração. Pense agora na luta que você está. Pense em tudo que o Brasil está vivendo com essa pandemia, em tudo que o mundo está vivendo com essa pandemia. E pense o que Deus quer falar a você. O que o sacrifício de Jesus na cruz nos diz. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus amado Pai, nós estamos, Senhor Deus, entregues na Tua presença, Pai. Que cada um, Senhor Deus, que esteja assistindo, meu Pai, participando deste culto e que venha a participar, que possa, Senhor Deus, ter seu coração quebrantado, que possa se entregar completamente nas Tuas mãos, todos os seus sentidos de corpo e alma, Senhor Deus, para eu Te ouvir, meu Pai. Nós Te pedimos que o Teu Santo Espírito haja em cada um de nós, em todos nós, meu Pai, nos mostrando, nos ensinando, Senhor Deus, à luz da Tua palavra, Pai. Lance luz sobre as nossas vidas, lance luz sobre os nossos corações, meu Pai, neste momento. Que nós sejamos capazes, meu Deus, de, em qualquer situação, olharmos pela ótica da cruz de Cristo, Senhor Deus. Que os nossos olhos estejam sempre voltados para Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas, Pai. E que tudo que acontecer, a gente continue a olhar para Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Te convido a abrir a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí contigo, ou se você conseguir aqui também nos acompanhar,
lá no livro do profeta Isaías, um dos profetas maiores da Bíblia, no capítulo 53. Esse texto nos leva a refletir claramente no que aconteceu com Jesus Cristo na cruz. E que já estava escrito muitos e muitos anos antes disso acontecer. E essa decisão do que já estava realizado por Isaías muito antes de Jesus nascer, já estava no coração de Deus antes de criar a humanidade inteira. E o texto diz assim: certamente, a partir do versículo 4, Ele, Jesus Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Passa para frente, Pranza, para mim. Isso. Todos nós andávamos desgarrados. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, todos os nossos desvios. Ele, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Qual é o próximo, Prança? Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Ninguém ficaria no lugar dele. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. E o versículo 10, Proenza? Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Há ainda um versículo interessante, o versículo 11, que diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês o que diz o versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre. O convite que lá no início fizemos a todos é que olhássemos para Cristo, para a cruz de Cristo, o significado disso. A questão da cruz não é de Jesus. Aquela cruz é minha, é nossa, é minha e sua. Aquela cruz é nossa. Era para eu e você, nós, estarmos ali debaixo daquele chicote romano. Era para nós estarmos ali apanhando a noite toda. Era para nós estarmos ali sendo julgados injustamente. Aliás, quantas injustiças nós cometemos. Então, ser julgados injustamente é apenas um resultado das nossas próprias ações e atitudes, diferenças. E a gente, mesmo assim, mesmo com toda a injustiça do mundo vindo sobre nós, ainda assim nós não temos nada a reclamar. Nós não temos nenhum direito a reclamar com Deus, porque nós somos injustos também. Quantas vezes nós mentimos para nós mesmos e nós acreditamos nessas próprias mentiras que nós fazemos para conosco mesmos? Quantas vezes nós nos perdemos nas nossas ambições, nas nossas cobiças, nas nossas soberbas? Quantas vezes nós fechamos os nossos ouvidos, principalmente para a palavra do Senhor Deus, e a gente é indiferente com Ele o tempo todo? Quantas vezes a gente dele, a gente coloca as nossas razões e a gente ignora as dele? Quantas vezes a gente quer falar com Deus, falar e colocar para Ele o que a gente acha, e a gente não se importa com o que Ele acha?
Quantas e quantas vezes a gente se prioriza no lugar de Deus? Quantas e quantas vezes a gente se coloca no lugar errado, no lugar de Deus? Pois é, aquela cruz era para mim e para você. Só que tem uma questão nisso tudo que nós lemos. Todo aquele que peca, todo pecado, não habita a presença de Deus. Todo pecado, nenhum pecado habita na presença de Deus, nenhum. Significa que toda a humanidade está perdida, toda a humanidade está condenada, toda a humanidade já está no inferno. Se não tomar a decisão por Jesus Cristo, se não crer em Jesus Cristo e tê-lo como referencial de vida e por fé viver para Ele, obedecer a sua palavra e por obediência provar a Ele que o ama. Se não tomarmos essa decisão, a partir de abrirmos um pouco mão da soberba e dermos ouvidos à palavra do Senhor Deus, todo aquele que não da palavra de Deus e não decidir ter uma vida sincera e honesta. E a questão é que todo pecado jamais volta. Todo aquele que peca para Deus. Se o homem esteve na presença de Deus e ele escolheu o pecado, ele nunca mais teria a presença de Deus. Mas o amor de Deus é tão grande, tão profundo, mas tão profundo, que o próprio Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo e veio para sofrer a sua própria justiça, a sua própria ira, no nosso lugar, para nos volta. Porque não havia caminho de volta. E ele foi torturado daquele jeito. E aquela tortura em Mateus, Marcos, Lucas e João, aquilo ainda não é nada. Porque o que ele sofreu na sua alma e ele foi esmagado pela própria justiça de Deus. Todos os pecados de toda a humanidade, as consequências disso foram colocadas sobre ele. E ele tomou sobre si todo o nosso pecado e a consequência de todos os nossos pecados, que foi a morte. E ele foi lá e sofreu, para que todo aquele que nele crê não mais esteja debaixo da condenação, debaixo da ira de Deus, mas esteja debaixo do seu amor. Saia de debaixo da ira. Estar em pecado, amar o pecado, não largar o pecado, para ter uma vida de verdade com Deus, é estar debaixo dessa ira. Deus. E aceite o seu amor, aceite o seu sacrifício. Jesus veio e passou por tudo que passou, mas ele passou pelos que creem nele. Ele passou por tudo que ele passou por aqueles que estão dispostos a obedecê-lo, a ouvir a sua voz. Ouça a palavra do Senhor. Ouça o chamado de Deus na sua vida. Se você está afastado dos caminhos, se reconcilie com o Senhor em nome de Jesus. Se você está em pecado, peça perdão a Deus pelos seus pecados e se conserte e não olhe mais para trás. Olhe para Jesus, olhe para frente. Se você está com dúvidas, se você está olhando para o mundo, pare de olhar para aquilo que não vale a pena, para aquilo que está te destruindo, para aquilo que na verdade é seu inimigo, e passe a olhar para o Senhor Deus. Ouça a palavra dele. Não há nada na palavra de Deus que te destrói. Não há nada na palavra de Deus que te mata. Não há nada na palavra de Deus que te rouba. Não há nada na palavra de Deus que te tira a paz. Pelo contrário. Pelo contrário. Então por que ignorar ela? Então por que virar as costas para ela? Então por que viver fingindo que Deus não existe? Aceita o Senhor Jesus de verdade.
Diga para ele: Senhor Jesus Cristo, eu preciso do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, pelo sacrifício que o Senhor passou na cruz por mim e pela morte que o Senhor enfrentou no meu lugar e pela sua própria justiça, sua própria ira, na qual o Senhor foi esmagado. Eu te aceito como meu Senhor, eu te aceito como meu Salvador, eu quero estar debaixo da sua unção. Me salva, Jesus, me salva do pecado, me salva do mundo, me salva da perdição, me salva de mim mesmo, me salva das minhas paixões, me salva dos meus desejos, me salva, Senhor. Me salva, Senhor, de todo o pecado, me salva de toda imundícia, me salva da raiva, me salva do ódio, me salva da revolta, da soberba, da perversão, Senhor. Me salva em nome de Jesus, me liberta de tudo que não te agrada, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E santifica a minha alma, purifica o meu ser. Ó Senhor, eu quero ter intimidade contigo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, salva a minha alma, a minha vida, a minha história, a mim, aos meus filhos, o meu cônjuge e toda a minha família, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, eu entendi, Pai, que a sua humilhação, as dores, as enfermidades que o Senhor carregou sobre si, essa enfermidade é quem eu sou, é a doença que eu me tornei, é a doença que eu sou, Pai, e eu não consigo. E o único que pode me tirar dessa doença, me curar desse pecado, dessa é o Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, eu preciso hoje e agora, neste momento, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe hoje e para toda a eternidade. Há uma canção muito linda, que inclusive tem o título de Isaías 53. E ela diz assim, vamos lá. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz a esperança não se esvai. A oferta pelo ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu a luz em nós pudesse brilhar. O Filho do
vida, vida de verdade, vida em abundância. Não importa qual é a situação que você se encontra, aonde abundou o pecado, aonde o pecado, no seu entender, ultrapassou todos os limites que torna possível perdão, não se preocupe. Superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça salvadora em Jesus Cristo. E você pode sim alcançar o perdão do Pai, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A Páscoa é sobre isso. A Páscoa é o Criador resgatando a sua criação. Se entregue. Você não sabe se você tem um amanhã. Você não sabe se o próximo minuto te pertence. Se no próximo minuto, se na próxima hora você estará vivo, estará em condições de tomar uma decisão. A vida é curta, ágil. Nós estamos vivendo uma situação que nos mostra isso, que lança no nosso rosto a fragilidade da vida humana. Então não deixe para depois a decisão mais importante da sua vida. Você está aqui, nesse mundo, vivendo um tempo de oportunidade. Tudo o que você está vivendo é oportunidade. Enquanto os seus olhos estiverem abertos, enquanto você estiver acordando, enquanto a sua mente estiver ainda pensante, você está vivendo a oportunidade que Deus te deu. A oportunidade de decidir receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não espere que os seus olhos se fechem pela última vez, para você conhecer uma vida sem Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe. Fiquem na paz.